Os Chicago Blackhawks são uma das franquias mais icônicas da NHL e parte do seleto grupo conhecido como Original Six. Fundado em 1926, o time carrega o nome e o espírito do chefe nativo americano Black Hawk, símbolo de coragem e resistência. Ao longo de quase um século de história, os Blackhawks viveram altos e baixos, períodos de glória e de reconstrução, conquistando fãs apaixonados em Chicago e ao redor do mundo. Com 6 Stanley Cups no currículo e uma tradição marcada por lendas como Bobby Hull, Stan Mikita, Jonathan Toews e Patrick Kane, o time é sinônimo de perseverança e espetáculo no gelo. Os Chicago Blackhawks foram fundados em 1926, tornando-se uma das franquias originais da NHL, ao lado de outros times lendários que ajudaram a moldar a história do hockey profissional na América do Norte. O nome da equipe foi escolhido em homenagem ao chefe Black Hawk, líder da tribo Sioux, reconhecido por sua bravura, resistência e espírito de liderança. Esse vínculo com a história e a cultura nativa americana deu à franquia uma identidade única desde seus primeiros anos, tornando-a um símbolo de coragem e perseverança dentro e fora do gelo. Nos primeiros anos de existência, os Blackhawks enfrentaram inúmeros desafios. A equipe lidava com limitações financeiras, infraestrutura ainda incipiente e a dificuldade de competir contra times mais estabelecidos. Os resultados em campo eram irregulares, alternando boas partidas com derrotas frustrantes. Apesar desses obstáculos, os Blackhawks conseguiram conquistar a atenção e a fidelidade dos torcedores de Chicago, construindo uma base de fãs apaixonada que se manteve leal mesmo nos momentos mais difíceis. O ponto de virada aconteceu em 1934, quando os Blackhawks conquistaram sua primeira Stanley Cup. Liderados pelo lendário goleiro Charlie Gardiner e pelo atacante Johnny Gottselig, a equipe conseguiu superar adversários de peso e escrever seu nome na história do hockey. Gardiner, conhecido por sua habilidade excepcional sob pressão, e Gottselig, por sua liderança dentro do gelo, foram fundamentais para essa conquista histórica. Essa vitória não apenas trouxe reconhecimento à equipe, mas também solidificou a reputação dos Blackhawks como uma franquia capaz de superar desafios e alcançar o topo, estabelecendo um padrão de excelência que influenciaria gerações futuras de jogadores e torcedores. Assim, mesmo enfrentando tempos difíceis nos primeiros anos, os Chicago Blackhawks conseguiram transformar obstáculos em oportunidades, criando uma tradição de luta, coragem e paixão pelo hockey que permanece viva até hoje. Durante as décadas de 1940 e 1950, os Chicago Blackhawks enfrentaram um período de altos e baixos que testou a paciência e a lealdade de seus torcedores. Apesar de algumas campanhas promissoras, a equipe frequentemente ficava fora dos playoffs, lutando para encontrar consistência em um campeonato cada vez mais competitivo. O cenário da NHL estava em constante evolução, e os Blackhawks precisavam se reinventar para se manterem relevantes. Mesmo com essas dificuldades, a franquia conseguiu preservar sua base de fãs apaixonada, que continuava a apoiar o time em todos os momentos, acreditando na possibilidade de dias melhores. A virada começou a se desenhar no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, quando a equipe conseguiu reunir um elenco talentoso e equilibrado. Entre os principais protagonistas desse renascimento estavam Bobby Hull, conhecido como o Golden Jet, cuja velocidade e poder de arremesso transformaram o ataque dos Blackhawks, e Stan Mikita, um centro habilidoso e inteligente, famoso por sua visão de jogo e capacidade de criar oportunidades, e Pierre Pilote, defensor sólido e estratégico, que garantia segurança na retaguarda. Esse trio emblemático não apenas trouxe qualidade técnica, mas também inspirou toda a equipe com sua liderança e determinação. O ponto culminante desse período veio em 1961, quando os Blackhawks finalmente conquistaram a segunda Stanley Cup de sua história. Na final, Chicago enfrentou o poderoso Detroit Red Wings, um adversário experiente e temido. Em uma série marcada por partidas intensas e cheias de emoção, a equipe demonstrou coragem, habilidade e coesão, superando os rivais e erguendo o troféu tão aguardado.
Essa conquista não apenas renovou o prestígio dos Blackhawks, mas também marcou o início de uma era de respeito e admiração dentro da NHL, mostrando que a persistência e o talento combinados poderiam levar a franquia de volta ao topo do hóquei profissional. Mesmo sem conquistar novos títulos, as décadas de 1960 e 1970 foram de grande destaque para o Chicago Blackhawks, marcadas por performances individuais memoráveis e um estilo de jogo inovador. O time, embora enfrentasse a dura concorrência de outras franquias poderosas da NHL, conseguiu se manter constantemente competitivo, garantindo presença frequente nos playoffs e, por diversas vezes, alcançando as finais da Stanley Cup. Esse período ajudou a consolidar a reputação da equipe como uma das mais respeitadas da liga. Dois nomes se destacam nesse período e tornaram-se verdadeiros ícones da franquia. Bob Hull, apelidado de O Golden Jet por sua velocidade impressionante e arremesso poderoso, era capaz de mudar o rumo de uma partida com sua habilidade de marcar gols de qualquer posição no gelo. Hull não apenas acumulou recordes de pontuação, mas também inspirou toda uma geração de jogadores, tornando-se sinônimo de excelência ofensiva. Stan Mikita, por sua vez, revolucionou o jogo com sua inteligência em quadra e criatividade. Além de ser um centro habilidoso, Mikita introduziu o uso de curvas no stick, o que ampliou o alcance e a precisão de seus arremessos, influenciando a forma como o hóquei seria jogado nas décadas seguintes. Apesar do talento extraordinário de Hull, Mikita e outros jogadores do elenco, a equipe enfrentou desafios nas finais da Stanley Cup. Confrontos acirrados e decisões por detalhes impediram que os Blackhawks erguessem o troféu novamente naquele período. No entanto, essas campanhas deixaram um legado de dedicação, habilidade técnica e competitividade que continuou a moldar a identidade da franquia. Assim, mesmo sem títulos, os anos 60 e 70 se tornaram uma era de respeito e admiração, marcada por lendas que elevaram o nome dos Blackhawks e estabeleceram padrões de excelência que influenciariam gerações futuras de jogadores e fãs. Nos anos 1980 e 1990, os Chicago Blackhawks passaram por uma fase de renovação e competitividade, marcada por elencos talentosos e partidas emocionantes. A equipe contou com jogadores de destaque como Denis Savard, um centro ágil e criativo, famoso por suas jogadas espetaculares e habilidade de driblar adversários, Jeremy Roenick, atacante explosivo e carismático, capaz de decidir partidas com gols decisivos, e Chris Chelios, defensor sólido e incansável, cuja liderança dentro do gelo consolidava a segurança da equipe na retaguarda. Esses nomes não apenas trouxeram qualidade técnica, mas também ajudaram a equipe a reconquistar respeito na liga, mantendo os Blackhawks entre os times mais competitivos da NHL. O ponto alto desse período aconteceu em 1992, quando os Blackhawks chegaram à final da Stanley Cup. Enfrentando o poderoso Pittsburgh Penguins, liderado por Mario Lemieux e Jaromir Jagr, Chicago protagonizou uma série intensa e cheia de emoção. Apesar do esforço e do talento do elenco, os Blackhawks não conseguiram superar os Penguins e acabaram derrotados na final. Ainda assim, a campanha reforçou a imagem da franquia como uma equipe resiliente e capaz de competir no mais alto nível, mantendo a fidelidade de seus torcedores e a tradição de excelência do clube. No entanto, a virada do milênio trouxe novos desafios. Com mudanças na gestão, aposentadorias de grandes jogadores e dificuldades em renovar o elenco com jovens talentos, os Blackhawks entraram em um período de instabilidade. Os resultados em campo passaram a ser irregulares, e a equipe perdeu relevância na NHL. Como consequência, a presença do público diminuiu, refletindo a necessidade de uma reconstrução profunda para que a franquia pudesse voltar a disputar títulos e recuperar o prestígio histórico que sempre acompanhou o nome Chicago Blackhawks. Apesar desses anos desafiadores, a base construída nas décadas anteriores e a história rica do clube mantiveram viva a esperança de um retorno triunfante às glórias da NHL. A grande virada para os Chicago Blackhawks começou no final dos anos 2000, quando a franquia decidiu apostar em uma reconstrução profunda, focando em jovens talentos, planejamento estratégico e liderança dentro e fora do gelo. Esse período marcou o início de uma nova era, que transformaria o time em uma das potências mais temidas da NHL.
A chegada de jogadores excepcionais foi crucial. Jonathan Toews, capitão visionário e incansável, tornou-se o coração do time. Patrick Kane, habilidoso e imprevisível, trouxe criatividade e explosão ofensiva. O Duncan Keith, defensor versátil e agressivo, consolidou a retaguarda. E Brent Seabrook, outro pilar defensivo, acrescentou experiência e solidez à equipe. Esse núcleo de líderes e estrelas formou a base para uma dinastia moderna, capaz de competir no mais alto nível. Em 2010, os Blackhawks finalmente encerraram um jejum de 49 anos sem Stanley Cup. Na final, enfrentaram o Philadelphia Flyers em uma série emocionante, marcada por intensidade, gols decisivos e grandes atuações individuais. A vitória trouxe não apenas o troféu, mas também uma onda de orgulho e emoção para os torcedores de Chicago, consolidando o renascimento da franquia. 3 anos depois, em 2013, a equipe repetiu o feito, conquistando a Stanley Cup ao derrotar o Boston Bruins em uma série igualmente emocionante. A combinação de talento, estratégia e espírito de equipe fez com que os Blackhawks dominassem o gelo, provando que o sucesso não era fruto de sorte, mas de planejamento e consistência. Em 2015, o time alcançou sua terceira Stanley Cup em 6 anos, desta vez superando o Tampa Bay Lightning. Essa conquista consolidou os Blackhawks como uma verdadeira dinastia moderna da NHL, reconhecida pelo estilo de jogo ofensivo, pela força defensiva e pela capacidade de superar desafios em momentos decisivos. Esse período dourado não apenas elevou a franquia ao topo do hóquei mundial, mas também deixou um legado duradouro de excelência, liderança e paixão pelo esporte. Nos últimos anos, os Chicago Blackhawks passaram por um novo período de reconstrução, refletindo o ciclo natural de renovação que acompanha qualquer grande franquia esportiva. Com a aposentadoria de várias estrelas da Era de Ouro de 2010 a 2015 e a necessidade de equilibrar o elenco com novos talentos, a equipe passou a focar em desenvolver jovens promissores capazes de se tornar os pilares do futuro. Um dos nomes mais emblemáticos desse processo é Connor Bedard, primeira escolha geral do draft de 2023, considerado por muitos especialistas como um dos talentos mais promissores da NHL. Sua habilidade, velocidade e visão de jogo já chamam a atenção, e espera-se que ele se torne o centro de uma nova geração de Blackhawks. A franquia tem adotado uma estratégia cuidadosa, combinando experiência e juventude, recrutando novos jogadores e ajustando sua gestão e infraestrutura para criar um ambiente propício ao sucesso. Treinadores, olheiros e gestores trabalham de forma integrada, buscando não apenas desenvolver o talento individual, mas também construir um time coeso, capaz de competir em alto nível nos próximos anos. O objetivo é claro, retornar ao topo da NHL e reviver os dias de glória que marcaram a história da equipe. Apesar de períodos de instabilidade e desafios naturais de reconstrução, a tradição, a base de fãs apaixonada e a história rica dos Blackhawks continuam sendo fatores motivadores. A cada temporada, o time busca consolidar sua identidade, equilibrando a exuberância dos jovens talentos com a experiência de veteranos, na esperança de formar uma nova dinastia que possa inspirar futuras gerações de jogadores e torcedores. Mesmo diante das mudanças, a franquia mantém a ambição e o espírito que definiram os Blackhawks ao longo de quase um século, coragem, dedicação e paixão pelo hóquei, sempre em busca do próximo capítulo de sucesso na história da NHL. Ao longo de quase um século, os Chicago Blackhawks construíram uma história repleta de desafios, glórias e lendas. Desde os primeiros anos de dificuldades, passando por conquistas memoráveis, eras de grandes jogadores e períodos de reconstrução, a franquia sempre manteve sua identidade marcada por coragem, determinação e paixão pelo hóquei. Cada geração de atletas contribuiu para fortalecer o legado do time, conectando o passado e futuro em uma tradição de excelência. Hoje, enquanto os Blackhawks investem no desenvolvimento de jovens talentos como Connor Bedard e buscam retornar ao topo da NHL, a essência da equipe permanece intacta, de espírito competitivo, amor pelo jogo e dedicação aos torcedores. O futuro promete novas histórias, vitórias emocionantes e momentos que entrarão para a memória da franquia, mantendo vivo o nome Chicago Blackhawks como um símbolo de perseverança e sucesso no hóquei mundial.